Você já pagou uma festa para a qual não foi convidado? Por 12 anos, eu fui o caixa eletrônico da minha família, sempre distribuindo dinheiro, sem nunca questionar. Toda emergência, toda crise, toda despesa inesperada, de alguma forma, acabava na minha mesa. Enquanto eles criavam memórias, eu fazia as transferências. Este dia de ação de graças mudou tudo quando descobri a maior traição escondida por trás das lágrimas da minha mãe e dos stories do Instagram da minha irmã. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Meu nome é Faith Walker e, aos 34 anos, aprendi a lição mais difícil da minha vida. Às vezes, as pessoas que deveriam te amar mais são as que mais te usam. Olhando para trás, o padrão era tão óbvio que chega a doer. Todo mês, como um relógio, meu telefone tocava com uma nova crise. O carro da minha mãe quebrou, $1.500. O aluguel da Lily estava atrasado, $800. Jake precisava de livros didáticos, $400. Os valores variavam, mas a fórmula nunca mudava. Necessidade urgente mais culpa igual a fé compensa. Eu mantinha registros meticulosos, um hábito do meu trabalho como contadora sênior em uma empresa da Fortune 500. 5 anos de planilhas revelaram uma verdade perturbadora: $186 mil em empréstimos que nunca foram empréstimos de verdade. Eram expectativas disfarçadas de emergências. Você é bem-sucedida, dizia minha mãe, com a voz carregada daquela mistura peculiar de orgulho e arrogância que só as mães conseguem dominar. Família ajuda família, mas a ajuda fluía em apenas uma direção. Quando precisei de apoio emocional durante meu divórcio, há 3 anos, minha mãe estava ocupada demais com o último drama da Lily. Quando pedi ajuda ao Jake para me mudar, ele já tinha planos. Quando os convidei para a comemoração da minha promoção, só apareceram 2 primos. A ironia! Em todas as reuniões de família, minha mãe me exibia como se eu fosse um cavalo premiado. A Faith administra milhões na empresa dela, gabava-se para qualquer um que estivesse por perto. Ela é nossa pequena gênia das finanças. Depois, em particular, sussurrava sobre os problemas da Lily, os contratempos do Jake, sempre terminando com aquele refrão familiar: graças a Deus temos você. De alguma forma, toda crise exigia exatamente o que eu tinha na poupança. Era impressionante como as emergências dele sempre coincidiam com o meu cronograma de bônus. A época da restituição do imposto de renda trouxe consertos no telhado. Meu aumento anual desencadeou procedimentos médicos para minha mãe que o plano de saúde, misteriosamente, não cobria. Agora eu entendo. Eu não era uma filha nem uma irmã. Eu era um investimento que finalmente começara a dar dividendos. E eles estavam determinados a recolher cada centavo. A falta de respeito ia além do dinheiro. Decisões familiares importantes eram tomadas em grupos de mensagens dos quais eu não participava, jantares de domingo para os quais eu não era convidada, conversas que paravam assim que eu entrava na sala. Não queríamos te incomodar, dizia Lily, evitando meu olhar. Você está sempre tão ocupada com o trabalho, ocupada bancando suas vidas, aparentemente. Eles planejaram a missa de 7º dia do meu pai sem mim e depois me entregaram a conta de $8 mil do funeral. Reformaram a cozinha da minha mãe, escolheram tudo, dos armários às bancadas, e me enviaram a nota fiscal do empreiteiro por mensagem. Chegaram até a adotar um cachorro, um Golden Retriever chamado Max, e criaram um fundo mensal para os cuidados com o animal, com o débito automático da minha conta. O dia de ação de graças retrasado foi típico. Cheguei com minhas tortas caseiras e os encontrei imersos em uma conversa sobre as férias anuais da família. Folhetos espalhados pela mesa de jantar da minha mãe, todos debatendo entre Cancún e Havaí. Ah, a Faith chegou, anunciou Jake, como se eu fosse o carteiro, e não a irmã dele. Eles não pediram minha opinião nem minhas preferências. Já tinham decidido as datas, naturalmente, durante o trimestre mais movimentado da minha empresa, quando eu não poderia tirar folga. Mas calcularam minha contribuição até o último centavo. $4.500 para cobrir as partes da minha mãe e da Lily. Você entende, né, querida? Minha mãe deu um tapinha na minha mão. Alguns de nós não conseguem arcar com essas coisas sem ajuda. Guardei todos os recibos, todas as transferências, todas as promessas quebradas, não por mesquinhez, mas por uma necessidade desesperada de provar a mim mesma que aquilo estava realmente acontecendo, que eu não estava imaginando o padrão.
Minha terapeuta mais tarde chamaria essa documentação de autovalidação, guardar provas quando a manipulação psicológica faz você questionar a sua própria realidade. Esses arquivos se tornariam mais importantes do que eu jamais imaginei. Mas naquele dia de ação de graças, eu apenas sorri, escrevi o cheque e me perguntei se era isso que realmente significava família. Por que eu continuava pagando? A resposta dói mais do que o dinheiro jamais doeu. Eu era bolsista que se deu bem, a primeira pessoa da nossa família operária a se formar na faculdade. O sucesso parecia uma culpa de sobrevivente envolta em um laço de obrigação. Cada conquista aumentava o abismo entre nós, e o dinheiro parecia a única ponte de volta. Mamãe sabia exatamente quais botões apertar. Ela me criou com histórias de sacrifício. Como ela trabalhou em 13 empregos depois que papai morreu. Como ela se privou de coisas para que nós pudéssemos ter. A culpa estava programada no meu DNA, ativada por seus suspiros e silêncios estratégicos. Não sei o que faríamos sem você, ela sussurrava durante nossas ligações mensais, a voz tremendo na medida certa. Você é a cola que mantém esta família unida. 12 anos. Esse foi o tempo que esse padrão durou. 12 anos esgotando minhas economias, cancelando meus próprios planos, trabalhando nos fins de semana para cobrir as despesas deles. Adiei a compra de uma casa, dirigi um Honda de 10 anos enquanto financiava o leasing de um BMW para Lily, comia miojo enquanto eles jantavam fora às minhas custas. Meu colega, Robert Sterling, percebeu o desgaste. Como diretor financeiro, ele me orientou por 7 anos, observando meu talento em conflito com meu esgotamento. Faith, você parece estar carregando o mundo nas costas, disse-lhe numa segunda-feira depois de eu ter trabalhado mais um fim de semana. Seja lá o que for, está afetando seu desempenho. Ignorei sua preocupação, mas ele não estava errado. Eu estava me afogando nas escolhas dos outros, sufocando sob o peso de ser necessária. A promoção pela qual eu havia trabalhado por 3 anos estava fora do meu alcance, sabotada pela minha concentração dividida e energia esgotada, até que o dia de ação de graças chegou com um telefonema que mudaria tudo. Em novembro, eu estava exausta, tanto financeira quanto emocionalmente. Minha conta poupança, antes robusta com 6 dígitos fruto de anos de planejamento cuidadoso, havia se reduzido a pouco mais de 3 meses de despesas. A entrada da casa que eu havia economizado por 5 anos foi para o conserto emergencial do telhado da minha mãe, que de alguma forma se transformou em uma reforma completa. Minhas contribuições para a aposentadoria foram suspensas indefinidamente para cobrir as despesas temporárias da Lily, que se estenderam por anos. O cansaço era visível em todos os lugares. Olheiras que nem corretivo conseguia esconder. Mãos trêmulas durante as apresentações. A terceira xícara de café antes das 10 horas da manhã só para me manter funcional. Eu tinha 34 anos, mas me sentia com 50, envelhecida pelo estresse constante de ser o porto seguro de todos, sem ter nenhum para mim. Você está em burnout, disse Robert durante minha avaliação trimestral. Seu trabalho continua sólido, mas você perdeu aquele brilho. O que está acontecendo? Eu não conseguia lhe contar a verdade. Que minha família era um buraco negro financeiro, sugando tudo que eu havia construído. Que cada aumento, cada bônus, cada conquista significava apenas mais para eles tomarem. Que eu não comprava roupas novas para o trabalho há 2 anos porque Lily precisava de bolsas de grife para a carreira. Minha terapeuta, doutora Martinez, vinha me alertando há meses, você está sendo conivente com isso, Faith. Isso não ajuda. É prejudicial para todos os envolvidos. Mas saber e fazer são coisas completamente diferentes. Todas as barreiras que eu tentava impor desmoronavam sob as lágrimas da minha mãe ou as crises de Lily. Eu prometi a mim mesma que seria a última vez, enquanto já estava com a mão no talão de cheques. O ponto de ruptura estava chegando, embora eu ainda não soubesse. Meus cartões de crédito estavam estourados por causa das emergências delas. Minha própria reserva de emergência estava esgotada. Mais uma crise e eu não teria mais nada para dar. Foi então que minha mãe ligou sobre o dia de ação de graças. A festa de fim de ano da empresa pairava como uma nuvem negra no meu calendário. 15 de dezembro, salão de festas do Ritz-Carlton. 200 convidados, incluindo todo o conselho administrativo. Não era uma festa qualquer. Era o evento onde promoções eram anunciadas sutilmente, onde carreiras eram construídas ou estagnadas.
A vaga de controlador sênior estava aberta e eu vinha me preparando para ela há 2 anos. Robert havia insinuado que eu era o favorito, mas nada era certo. Minha família sempre comparecia. Era tradição, a oportunidade anual deles de se deleitarem com o meu sucesso enquanto, ao mesmo tempo, o minavam. No ano passado, Lily ficou bêbada de vinho e pediu um pequeno empréstimo à esposa do CEO em voz alta. Minha mãe encurralou meu chefe de departamento para reclamar de como Faith nunca mais vinha visitá-los, sempre priorizando o trabalho em vez da família. Sua família certamente é peculiar, disse Robert diplomaticamente depois. Este ano parecia diferente, mais precário. O conselho estaria observando, avaliando não apenas a competência profissional, mas também o discernimento pessoal. A forma como você administrava a sua vida dizia muito sobre como você administraria o dinheiro deles. Eu já tinha ouvido alguns sussurros na sala de descanso. A Faith parece exausta ultimamente. Será que ela está com problemas pessoais? Talvez não esteja aguentando a pressão. O convite estava na minha mesa como uma bomba relógio, além do limite de 3 convidados. Minha mãe já tinha mandado 2 mensagens perguntando sobre as roupas deles, presumindo que a presença era garantida. A Lily postou no Facebook sobre a temporada de festas corporativas, marcando o Ritz-Carlton. Eles não sabiam que eu estava a um passo da falência. Não sabiam que meus cartões de crédito estavam estourados, minhas economias zeradas. Não sabiam que essa festa poderia ser minha última chance de conseguir a promoção que me salvaria financeiramente. Ou talvez soubessem. Talvez seja exatamente por isso que a ligação da minha mãe para o Dia de Ação de Graças tenha chegado naquele momento. Se você está achando a história da Faith útil, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilho histórias reais como essa toda semana para ajudar as pessoas a reconhecerem padrões tóxicos e a construírem limites mais saudáveis. Deixe um comentário abaixo. Você já foi o caixa eletrônico da família? Vamos nos apoiar mutuamente. Agora, voltando àquela fatídica ligação de ação de graças. A ligação chegou na quarta-feira antes do Dia de Ação de Graças. A foto do contato da minha mãe iluminava meu celular durante meu horário de almoço. Querida, tenho más notícias. Sua voz tinha aquele tremor ensaiado, o que ela aperfeiçoara ao longo de anos de manipulação. Precisamos cancelar a viagem em família este ano. As férias anuais pós-Natal eram uma tradição sagrada. 5 dias em um resort, todos os 23 membros da família, inteiramente pagos por mim. Eu já havia transferido $12.000 para a conta da minha mãe para o depósito. O que aconteceu? Perguntei, embora pudesse prever o que viria. Tudo está tão caro agora. A economia, sabe, a carga horária do seu irmão foi reduzida. Lily está com dificuldades para pagar as contas. Um suspiro teatral. Estamos todos fazendo sacrifícios este ano. Mãe, eu já enviei o dinheiro do depósito. Ah, esse dinheiro foi para necessidades mais urgentes, querida. A hipoteca está atrasada. O carro da Lily está prestes a ser retomado. Sua voz baixou para um sussurro. Estamos mal conseguindo nos manter à tona. A culpa familiar me invadiu. Lá estava eu, almoçando sushi enquanto minha família passava por dificuldades. Que tipo de filha? Que tipo de irmã eu era? Posso mandar mais, me ouvi dizer. Talvez ainda possamos fazer algo menor. Não podemos pedir isso de você. Você já fez o suficiente. O sofrimento nobre em seu tom era digno de um Oscar. Vamos apenas passar um Natal tranquilo em casa, juntos, em família. Juntos. As palavras doeram, insinuando que eu era quem estava ausente, quem escolheu o trabalho em vez deles. Farei turnos extras durante as festas de fim de ano, ofereci. Mandei o que eu puder. Você é um anjo, Faith. Não sei o que faríamos sem você. Encerrei a ligação e imediatamente me inscrevi para turnos de fim de semana até o ano novo. Hora de ser a heroína da família novamente. Mergulhei de cabeça no trabalho com uma determinação desesperada. Da Black Friday ao Natal, eu era um fantasma assombrando o escritório, sobrevivendo com café de máquina automática e as sobras que apareciam na copa. Semanas de 60 horas se transformaram em 70. Os turnos de fim de semana se misturavam.
Perdi a festa de fim de ano do meu clube do livro, cancelei jantares com amigos e até faltei à confraternização de Natal do meu prédio. Sacrifiquei tudo pelas horas extras que ajudariam minha família, que estava passando por dificuldades. Em meados de dezembro, eu tinha conseguido juntar mais $5.000. A transferência foi processada em 18 de dezembro, etiquetada como fundo de emergência nos meus registros meticulosos. A resposta da minha mãe foi uma breve mensagem: recebido. Obrigada. Sem detalhes sobre como isso ajudaria, nenhuma gratidão além dessas 3 palavras. Mas, afinal, gratidão nunca foi o forte deles. O que me pareceu estranho foi o repentino silêncio nas redes sociais. Lily, que normalmente postava 12 vezes por dia, sumiu depois de 20 de dezembro. Sua última postagem, um vago grandes novidades estão por vir, ficou lá acumulando curtidas enquanto ela ignorava minhas mensagens. Mamãe parou de ligar com sua crise diária. Jake não mandou mensagem pedindo empréstimos rápidos. Até o grupo de bate-papo da família ficou em silêncio. Provavelmente ocupados com as festas de fim de ano, pensei, trabalhando até tarde no dia 23 de dezembro enquanto a festa de Natal da empresa acontecia 2 andares abaixo. Robert apareceu com um prato de comida. Você deveria estar comemorando, não se matando de trabalhar, disse ele, colocando o prato na minha mesa. Só estou terminando os relatórios de fim de ano. Ele me analisou com aqueles olhos penetrantes de diretor financeiro. Faith, seja lá o que você esteja tentando provar ou pagar, não vale a pena se perder. O silêncio da família deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Em 12 anos, eles nunca tinham passado 3 dias sem precisar de alguma coisa. A véspera de Natal chegou envolta em um silêncio inquietante. Mandei uma mensagem para minha mãe ao meio-dia: Feliz véspera de Natal. Espero que todos estejam bem. Lida às 12h03. Nenhuma resposta. Tentei com a Lily às 15h. Oi, estou com saudades. Como estão as coisas? Lida imediatamente. Nada. Até o Jake, que geralmente pelo menos respondia com um emoji, visualizou e não respondeu às 17h47. O grupo da família mostrava todos online, mas ninguém conversando. 23 familiares e nenhuma Feliz Natal, estou com saudades ou sequer um gif natalino. A última mensagem foi da tia Ellen, em 20 de dezembro, mal posso esperar. Mal posso esperar por quê? Passei a véspera de Natal sozinha no meu apartamento, embrulhando presentes que comprei meses atrás para familiares que não se deram ao trabalho de reconhecer minha existência. A ironia não me passou despercebida. Eu havia bancado o ano inteiro deles, mas não merecia nenhuma simples mensagem de volta. Minha amiga Sarah me convidou para o jantar em família. Você não deveria passar o Natal sozinha. Estou bem, menti, encarando meu celular silencioso, só estou cansada de tantas horas extras. Às 23h, a ansiedade estava me consumindo. Será que eles estavam bem? Será que tinha acontecido alguma coisa? Será que havia alguma emergência da qual eles não estavam me contando? A pessoa que passou 12 anos sendo o contato de emergência deles, de repente, estava completamente isolada. Servi-me de uma taça de vinho e abri o Instagram para me distrair. Talvez ver as comemorações de Natal de outras pessoas aliviasse o nó estranho no meu estômago. Enquanto rolava a tela, vendo fotos de família de colegas e festas de fim de ano de amigos, senti o isolamento aumentar. Então, atualizei meu feed e lá estava. O story da Lily, postado há 3 minutos, de Aspen, Colorado. Mas antes de contar o que vi naquele story do Instagram, você precisa entender algo sobre mim. Eu documento tudo. Começou como um hábito profissional. Como contadora sênior responsável por carteiras de milhões de dólares, manter registros meticulosos não era apenas uma boa prática. Era uma questão de sobrevivência. Mas em algum momento, isso se tornou uma armadura pessoal contra a manipulação psicológica. Cada transferência para a conta da minha mãe, capturada em print, arquivada e com backup. Cada empréstimo para Lily documentado com data, valor e prazos de pagamento prometidos que nunca se concretizaram. Cada despesa emergencial do Jake, categorizada, totalizada e rastreada em uma planilha que deixaria meu diretor financeiro orgulhoso. 5 anos de dados guardados em uma pasta protegida por senha chamada Finanças da Família. Vários backups, armazenamento em nuvem,
HD externo, até cópias impressas no meu cofre. Minha terapeuta chamava isso de acumulação de provas, mas eu chamava de preservação da sanidade. Os totais eram impressionantes. $186 mil em 5 anos, sem incluir os $17 mil recentes da viagem cancelada e do fundo de emergência. Em resumo, mãe, $89 mil em emergências domésticas. Lily, $72 mil em ajuda temporária. Jake, $25 mil em despesas com educação. A planilha incluía subcategorias. Padrões surgiam em preto e branco. As emergências da mãe coincidiam com as temporadas de férias. As crises de Lily atingiam o pico durante as semanas de moda e festivais de música. As necessidades de livros didáticos de Jake misteriosamente custavam exatamente o mesmo que novos consoles de videogame. Você está construindo um caso, observou o Dr. Martinez durante nossa última sessão. Mas contra quem e para qual tribunal? Eu não sabia na época. Eu só sabia que algum dia, de alguma forma, eu precisaria de provas de que tudo aquilo não era coisa da minha cabeça. Que o rombo financeiro era real, quantificável, destruindo meu futuro em prol do presente deles. Aquela pasta estava no meu laptop enquanto eu olhava para o story do Instagram de Lily, prestes a se tornar mais valiosa do que eu jamais imaginei. Havia outra peça desse quebra-cabeça que você precisava saber. Robert Sterling não era apenas meu diretor financeiro. Ele era a única pessoa que realmente via o que estava acontecendo comigo. 7 anos atrás, ele me contratou logo após eu ter concluído meu MBA, enxergando o potencial onde outros viam inexperiência. Ele guiou minha carreira com paciência e sabedoria, tornando-se mais mentor do que chefe. Mas, ultimamente, sua preocupação havia mudado do profissional para o pessoal. Fé, ele disse durante um intervalo para o café 2 semanas antes do Dia de Ação de Graças. Cresci em uma família como a sua. Vampiros, não parentes. A palavra pairou entre nós. Vampiros. Eles me drenaram por anos, continuou ele. Cada sucesso me tornava um alvo maior. Cada aumento significava mais mãos se estendendo. Ele mexeu o café lentamente. Perdi meu primeiro casamento. Quase perdi a sanidade. Definitivamente perdi minhas economias. Como você parou com isso? Responsabilidade pública. Nossos olhares se encontraram. Quando todos sabem a verdade, a manipulação perde seu poder. A escuridão não sobrevive na luz. Ele me deu seu número de celular pessoal. Se precisar de apoio, seja profissional ou pessoal, me ligue. Às vezes, a melhor família é aquela que você escolhe, não aquela em que você nasce. Eu havia guardado esse número, sem jamais imaginar que precisaria dele. Robert havia construído seus muros, encontrado sua paz. Ele entendia o custo dos limites, o preço da liberdade de uma família que te via como um recurso, não como uma pessoa. Documente tudo, ele acrescentou quando voltamos ao trabalho. O abuso financeiro próspera na vergonha e no silêncio. Quebre qualquer um deles e você quebra o ciclo. Suas palavras ecoavam agora enquanto eu encarava o Instagram de Lily, meu dedo pairando sobre o botão de captura de tela. Documente tudo. Essa história está tocando muitos de vocês. Se você já se sentiu usado, pela família, saiba que não está sozinho, Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo e lembre-se de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, Publico novas histórias todas as terças e sextas-feiras. O que você teria feito no lugar da Faith? Conte para mim nos comentários. Agora, vamos ver o que acontece na festa da empresa. O story do Instagram se repetia em loop, cada vez mostrando uma nova reviravolta dolorosa. Lá estava minha família inteira, todos os 23, brindando com taças de champanhe no que claramente era o lobby do Center Regis Aspen. Mamãe usava um casaco de pele que eu nunca tinha visto antes. A roupa de esqui de grife da Lily provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Jake estava com o braço em volta de uma namorada que eu nem sabia que existia. A legenda dizia, Viagem em Família 2024, tão abençoados. Nasceram vibrações de Aspen #família em primeiro lugar. Cliquei no link para o local marcado, o Center Regis Aspen. 5 estrelas. Diárias na alta temporada a partir de $2.000. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o Facebook da minha mãe.
Ela tinha sido cuidadosa. Sem posts públicos, mas tinha se esquecido das fotos marcadas. A prima Emma tinha marcado todo mundo em férias anuais da família Richardson, Aspen 2024. O álbum era extenso. Tratamentos de spa, jantares de 5 pratos, aulas de esqui com instrutores particulares, passeios de snowmobile, compras em boutiques de grife. Cada foto mostrava minha família aproveitando a vida ao máximo no que deveria ter sido uma viagem cancelada. Todos estavam lá. Todos, menos eu. Tia Helen brindando. Tio David nas pistas de esqui. Meus primos adolescentes com roupas de esqui combinando. Até a Margarete, amiga da minha mãe do clube de bridge, conseguiu entrar na foto. A data da primeira foto é 21 de dezembro, 3 dias depois de eu ter transferido $5.000 para o fundo de emergência deles. Enquanto eu fazia hora extra para ajudá-los com as dificuldades financeiras, eles estavam reservando o Mountain View Suites. Tirei print de tudo, cada foto, cada marcação, cada check-in de localização. A pasta de evidências no meu laptop ganhou uma nova subpasta, Traição em Aspen. Enquanto eu observava, Lily postou outro story, ela, a mãe e o Jake jantando. Lagosta e bife nos pratos. Vivendo a vida ao máximo. Família é tudo. Família é tudo. Exceto eu, aparentemente. A extensão total do engano deles foi desvendada enquanto eu mergulhava nas redes sociais como um detetive em uma cena de crime. A namorada de Jake postou stories por 3 dias seguidos. A reserva no Matsuiza, $3.000 para toda a família. O instrutor particular de esqui, $500 por hora, reservado para várias sessões. O dia de spa que minha mãe, Lily e 4 primas aproveitaram, $400 por pessoa. O LinkedIn do tio David, de todos os lugares, tinha uma postagem, grata pelo tempo em família em Aspen. Às vezes, você precisa se afastar da rotina e lembrar o que importa. Postada enquanto eu estava sozinha na véspera de Natal, me perguntando se eles estavam bem. O planejamento começou meses atrás no grupo de bate-papo da família do qual eu não fazia parte. Uma captura de tela gentilmente fornecida pelo Facebook público da Emma. Elas estavam se coordenando desde outubro. Não mencione isso para Faith, minha mãe escreveu em 15 de outubro. Ela está tão ocupada com o trabalho. Não queremos incomodá-la. Incomodá-la? Mas aceitar o dinheiro dela não era um incômodo, respondeu a tia Helen. Pelo menos deveríamos convidá-la? A resposta da minha mãe, ela só vai fazer todo mundo se sentir culpado pelo custo. Você sabe como ela é com dinheiro. Como eu era com dinheiro. Eu era assim porque era eu quem pagava pela vida de todos os outros. A descoberta mais prejudicial veio do Instagram público do resort. Eles haviam publicado fotos da minha família nos stories. A família Richardson retorna para sua 5ª celebração anual de fim de ano. 5ª celebração anual. Eles faziam isso há 5 anos. Todo ano eu financiava uma viagem cancelada que acontecia sem a minha participação. Todo ano eu trabalhava durante as festas de fim de ano enquanto eles comemoravam às minhas custas. Eles não se esqueceram de mim. Eles me excluíam deliberadamente, metodicamente, ano após ano. 27 de dezembro, 8h43 da manhã. 2 dias depois do Natal, enquanto ainda estavam em Aspen, segundo o rastreamento do Jake, minha mãe me mandou uma mensagem: Oi, querida. Espero que tenha tido um bom Natal. Sinto muito em pedir, mas temos uma situação urgente. Preciso de $2.800 até amanhã. A Lily está em apuros. Fiquei olhando para a mensagem. Eles estavam literalmente de férias com o dinheiro que eu tinha dado para emergências, e ainda tinham a audácia de pedir mais. 3 pontinhos apareceram. Minha mãe estava digitando. Sei que as coisas estão difíceis para você também, mas família ajuda família. A situação do apartamento da Lily é desesperadora. Ela pode ser despejada. Despejada enquanto postava fotos de um resort de $2.000 a diária. Outra mensagem: você pode transferir hoje? Você sabe que é a única pessoa responsável com quem podemos contar. A única responsável. A única que não foi convidada para Aspen. Digitei e apaguei uma dúzia de respostas. Parágrafos cheios de raiva sobre traição e mentiras.
Perguntas repletas de mágoas sobre por que eu não era boa o suficiente para incluí-los. Relatos detalhados de cada centavo que eles haviam roubado. Mas então me lembrei das palavras de Robert: às vezes, a melhor resposta é a inesperada. Abri meu aplicativo bancário e olhei as transferências automáticas agendadas para janeiro. Ajuda doméstica da minha mãe, $1.500. Auxílio temporário para Lily, $1.000. Ajuda para o empréstimo estudantil de Jake, $500. Cancelei todas. Então voltei à mensagem da minha mãe e digitei 6 palavras que mudariam tudo. Pergunte ao seu filho favorito. Chega. Enviar. A confirmação de leitura apareceu imediatamente. Os 3 pontinhos começaram e pararam 5 vezes. Meu telefone começou a tocar. Minha mãe, depois Lily, depois Jake, depois minha mãe de novo. Recusei todas as ligações e digitei mais uma mensagem: te vejo na festa da empresa. Precisamos conversar. O dia 15 de dezembro chegou com aquela clareza cristalina que faz tudo parecer significativo. O grande salão de baile do Ritz-Carlton brilhava com a perfeição natalina. Esculturas de gelo, fontes de champanhe, um quarteto de cordas tocando arranjos de 10 de clássicos de Natal. 200 membros da elite financeira da cidade confraternizavam em seus melhores trajes, acompanhados de suas famílias. Cheguei cedo, minha mochila com um laptop mais pesada que o normal, carregada com informações cruciais. O pendrive no meu bolso continha 5 anos de provas formatadas em uma apresentação simples e devastadora, para o caso de precisar. Faith, você está deslumbrante. Robert apareceu ao meu lado, com sua esposa Sandra ao lado dele. Que transformação em relação ao zumbi que eu vi semana passada. Finalmente consegui dormir um pouco. Eu disse que era verdade. Depois de mandar aquela mensagem para minha mãe, eu tinha dormido melhor do que em anos. Sua família vem hoje à noite? Sandra perguntou inocentemente. Ah, eles virão. E vieram. 19h47, atrasados como sempre. Minha mãe chegou usando um vestido novo. Nordstrom, eu diria. Provavelmente os $400. Lily veio logo atrás com saltos que gritavam lowboating. Jake, pela primeira vez, conseguiu usar um terno decente. Eles se moviam pela multidão como se fossem donos do lugar. Minha mãe já estava circulando pelo salão. Ela me viu perto do bar e se aproximou de braços abertos. Faith, querida, você parece cansada, trabalhando demais como sempre. O abraço foi uma performance. O sussurro: precisamos conversar sobre a sua mensagem, era a verdadeira mensagem. Mais tarde, mãe, aproveite a festa. Eu os observei interagindo no salão. A mãe encantando meus colegas com histórias sobre sua filha bem-sucedida. Lily flertando com analistas juniores. Jake experimentando cada aperitivo 2 vezes. Eles não faziam ideia de que, exatamente naquela hora, durante o tradicional momento de reconhecimento familiar, tudo mudaria. Às 20h45, o CEO brindou para chamar a atenção. Hora dos discursos tradicionais, geralmente clichês corporativos sobre valores familiares e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Antes de prosseguirmos, anunciou ele, gostaria de convidar alguns membros da família para compartilhar o que nossa equipe significa para eles. Senhora Walker, acredito que a senhora gostaria de dizer algo. Claro que sim. Minha mãe adorava microfones. Ela deslizou até o pódio como se tivesse nascido para aquele momento. Obrigada, James. Sou Margaret Walker, mãe da Faith. A plateia silenciou, 200 rostos se voltaram para o palco. Família é sobre sacrifício, começou ela, com a voz carregada de emoção. É sobre apoiar uns aos outros nos bons e maus momentos. Na família Walker, aprendemos que o sucesso não é individual, é coletivo. Quase ri. Sucesso coletivo, financiado individualmente. Minha filha, Faith, personifica os valores da nossa família. Ela entende que quando um de nós enfrenta dificuldades, todos enfrentamos. Quando um tem sucesso, todos temos sucesso. Ela enxugou os olhos. Este ano foi particularmente desafiador. Todos tivemos que fazer sacrifícios, cancelar planos, apertar o cinto. Cancelar planos.
Olhei para Robert, que ergueu uma sobrancelha. Mas nos apoiamos mutuamente. Não guardamos rancor. Não temos mágoas. Seus olhos encontraram os meus na multidão. Família de verdade significa estar presente um para o outro, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando nos custa algo. A ironia era sufocante. Ela estava literalmente descrevendo tudo o que eles não faziam, enquanto se apropriava de valores que não possuíam. Faith nos ensinou muito sobre responsabilidade e generosidade. James, nosso CEO, começou a aplaudir e então se virou para mim. Faith, você gostaria de responder às belas palavras da sua mãe? A sala aguardou. Já que estamos falando sobre sacrifícios familiares, eu disse, levantando-me lentamente, tenho algo a compartilhar. Caminhei até o púlpito com a calma de quem não tem nada a perder. Obrigada, mãe, por esse lindo discurso sobre sacrifício e presença. Peguei meu celular e o conectei à tela de apresentação. Gostaria de mostrar a todos o que significa estar presente na família Walker. O primeiro slide apareceu, as fotos de Aspen do Instagram. Estas são as férias da minha família que foram canceladas na semana passada. Aquelas que supostamente eram impossíveis por causa de dificuldades financeiras. Deslizei o dedo. Aqui está o jantar de $3.000 no Matsuiza. As aulas particulares de esqui, o dia no spa. Murmúrios percorreram a multidão. O rosto da minha mãe empalideceu. O que vocês não veem nessas fotos sou eu. Porque enquanto eu trabalhava horas extras para bancar esta viagem, sim, bancar, eu não fui convidada. Próximo slide. Meus extratos bancários. 5 anos de transferências destacadas. $186.000 em 5 anos. Cada emergência, cada crise, cada situação desesperadora. Minha voz permaneceu firme. Profissional. São fatos, não sentimentos. Lily se levantou. Faith, você está passando vergonha. Estou? Cliquei na captura de tela da mensagem da minha mãe no grupo da família. Não comente isso com a Faith. Ela vai fazer todo mundo se sentir culpado pelo custo. O silêncio reinou na sala, exceto pelo quarteto de jazz que parou de tocar no meio da música. Ontem, enquanto ainda estava nessas férias que eu financiei, mas para as quais não fui convidada, me pediram mais $2.800 para outra emergência. Olhei diretamente para minha mãe. Você falou sobre não ficar contando as contas, mas quando uma pessoa paga todas as contas enquanto é excluída de todas as comemorações, talvez seja a hora de conferir os números. Robert Sterling levantou-se da mesa. Posso ver esses documentos, Faith? Entreguei-lhe meu celular. Ele o examinou, com a expressão impassível de diretor financeiro. A sala inteira prendeu a respiração. Robert Sterling dominou a atenção de todos sem precisar levantar a voz. É isso que 30 anos no mercado financeiro ensinam. O verdadeiro poder não grita. Analisei esses documentos, anunciou ele, ainda olhando meu celular. Como diretor financeiro, reconheço um registro meticuloso quando o vejo. Essas transferências estão documentadas com a precisão de alguém que sabia que precisaria de provas algum dia. Ele olhou para minha mãe. Senhora Walker, isso parece ser exploração financeira sistemática. Como você ousa? Começou minha mãe. Eu ouso porque já estive nessa situação. A voz de Robert ecoou pelo salão. Minha família fez a mesma coisa. Me exploraram até a última gota, chamando isso de amor. Consideraram meu sucesso como um direito adquirido. Usaram a culpa como sua arma preferida. Ele me devolveu o celular e se dirigiu a todos no salão. O que Faith está fazendo não é egoísmo. É autodefesa. E é preciso uma coragem extraordinária para fazer isso publicamente. Sandra Sterling se juntou ao marido. Vimos Faith se esgotar, sustentando uma família que não se deu ao trabalho de incluí-la na celebração. Isso não é amor. Isso é abuso. A energia da multidão mudou, cabeças assentindo, olhares de compaixão. Uma mulher na mesa 3 sussurrou, minha irmã faz a mesma coisa comigo. James, nosso CEO, deu um passo à frente. Faith, eu não fazia ideia de que você estava lidando com esse nível de pressão. Seu desempenho tem sido excepcional, apesar disso.
Por causa disso, corrigiu Robert. Faith aprendeu a documentar tudo, rastrear cada detalhe e manter registros impecáveis. Essas habilidades a tornam indispensável para nossa empresa, e é por isso que a estou recomendando para o cargo de controladora sênior, com efeito imediato. A plateia soltou um suspiro de espanto ao ouvir a promoção anunciada diante de todos. Mamãe afundou na cadeira. A boca de Lily abria e fechava como a de um peixe. Mas Jake estava me olhando com algo que eu nunca tinha visto antes. Respeito. Lily não podia deixar que terminasse assim. Ela nunca suportou ser enganada. Isso é ridículo, ela disparou para frente, o som dos seus saltos de grife. Faith está distorcendo tudo. Somos uma família. Família de verdade não guarda rancor. Você tem razão, eu disse calmamente. Família de verdade não guarda rancor, por isso parei. Você está nos destruindo por causa de dinheiro. Sua voz ficou mais aguda, como se estivesse se exibindo para a plateia. Depois de tudo que a mamãe sacrificou por você, o que exatamente ela sacrificou, Lily? Por favor, conte para todos. Lily hesitou. Ela trabalhou em 3 empregos há 20 anos. E os últimos 5 anos, enquanto me tirava $89.000. Você ofereceu dinheiro com falsas desculpas todas as vezes. Mostrei outra captura de tela. Aqui está você postando de aspa enquanto alega estar correndo o risco de ser despejada. Alguém na plateia riu. Lily se virou para a plateia, com lágrimas nos olhos. Ela é nossa irmã. Família ajuda família. Família de verdade não guarda segredos, respondi. Família de verdade não planeja 5 férias anuais excluindo especificamente um membro e ainda pegando o dinheiro dele. Uma senhora mais velha na mesa 7 se levantou. Moça, disse ela a Lily. Tenho acompanhado tudo isso e você deveria ter vergonha. Sua irmã financiou seu estilo de vida enquanto você nem sequer a convidou para jantar. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. A voz da mulher era firme. Eu já fui uma Faith há 40 anos. Levei décadas para me recuperar financeira e emocionalmente de uma família como a sua. Mais murmúrios de concordância. Histórias sussurradas entre as mesas. O julgamento da sala era claro e unânime. Lily olhou ao redor desesperadamente, sem encontrar aliados. Até Jake se afastou dela. Isso não acabou, ela sibilou para mim. Você tem razão. Está apenas começando. Voltei ao pódio pela última vez, a sala agora completamente minha. Quero deixar algo bem claro, comecei, encarando minha família. Não se trata de vingança. Trata-se da realidade. Abri o aplicativo do meu banco na tela da apresentação, mostrando as transferências automáticas canceladas. A partir de agora, todo o apoio financeiro termina. Chega de transferências mensais, chega de fundo de emergência, chega de empréstimos que não são empréstimos. Cada palavra foi pronunciada com cuidado, diante de 200 pessoas. Mas, Faith, começou minha mãe, eu não terminei. Minha voz permaneceu firme, profissional. Eu te amo. Isso não mudou. Mas amor não exige falência. Amor não significa aceitar exploração. Olhei para Jake, que havia permanecido em silêncio o tempo todo. Se você quer um relacionamento comigo, ele nunca pode envolver dinheiro. Depois, para Lily, suas emergências financeiras não são mais minha responsabilidade. Você tem 28 anos. Se vire. Finalmente, minha mãe, você me criou para ser responsável. Parabéns. Eu sou responsável por mim mesma em primeiro lugar. Robert Sterling começou a aplaudir devagar, deliberadamente. Sandra juntou-se a eles, depois outra mesa, outra. Os aplausos espalharam-se pelo salão de baile, não triunfantes, mas de apoio, reconhecendo o limite mais difícil que alguém pode impor. Meu banco está fechado, anunciei por cima dos aplausos, mas meu coração permanece aberto. Qualquer pessoa que queira um relacionamento sem transações é bem-vinda na minha vida. Saí do púlpito, fui direto para minha mesa e me sentei. A tela da apresentação ainda mostrava meu aplicativo bancário, as transferências canceladas, um testemunho da mudança. Mamãe pegou a bolsa, o rosto uma máscara de humilhação e raiva.
Lily a seguiu, ainda resmungando sobre lealdade familiar. Mas Jake veio até a minha mesa. Me desculpe, disse ele baixinho. Eu sabia que estava errado. Só que eu estava fraco demais para dizer alguma coisa. A primeira rachadura na parede. O que aconteceu imediatamente depois foi exatamente o que eu esperava e, ao mesmo tempo, completamente surpreendente. Mamãe saiu da festa sem dizer uma palavra, sua saída tão dramática quanto sua entrada. Lily tentou fazer um último escândalo no saguão, em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Você vai se arrepender disso quando estiver velha e sozinha. Mas ela estava enganada. Eu não estava sozinha. Enquanto minha família saía furiosa, colegas se aproximaram da minha mesa. Histórias começaram a surgir. Irmãos que gastaram todas as economias. Pais que exigiam porcentagens dos salários. Primos que só ligavam quando o aluguel estava para vencer. Você fez o que eu sonho há anos, sussurrou Patrícia, da contabilidade. Meu irmão gastou $40.000 em 8 anos. No fim da noite, eu tinha trocado números com 12 pessoas que tinham vivido histórias semelhantes. Formaríamos um grupo de apoio mais tarde. Os caixas eletrônicos da família em recuperação, brincávamos, embora a dor por trás disso fosse real. A reação da família foi rápida e previsível. Mamãe me bloqueou em tudo, telefone, redes sociais, e-mail. Lily postou um story vago no Instagram sobre pessoas tóxicas que escolhem o dinheiro em vez do sangue. A família extensa tomou partido, a maioria optando pela narrativa em que eu era vilã. Mas tia Ellen ligou naquela noite. Faith, estou orgulhosa de você. Sua voz estava embargada pela emoção. Observei isso por anos, não disse nada e estou envergonhada. Margaret é minha irmã, mas o que ela fez foi errado. Por que você nunca disse nada? Porque eu não era quem estava pagando o preço, era mais fácil ficar calada. Uma pausa. Eu também documentei algumas coisas. As reuniões de planejamento para as quais você não foi convidada. As piadas sobre o banco da Faith. Se precisar de testemunhas, estou aqui. A primeira aliada de dentro. Eventualmente, haveria outras, pessoas que permaneceram em silêncio por conforto, mas que não suportariam a humilhação pública da verdade. Na manhã de segunda-feira, encontrei uma nova placa com meu nome na porta. Faith Walker, controladora sênior. A promoção não era por caridade ou pena. Robert deixou isso claro em nossa reunião. Você estava pronta para isso há 2 anos, disse ele, assinando os papéis. Mas você estava exausta demais para perceber, drenada demais por vampiros para reconhecer seu próprio valor. O aumento salarial foi substancial, 40%, elevando meu salário anual para $175.000, mais do que suficiente para reconstruir tudo o que eu havia doado. A amarga ironia não me passou despercebida. Eu havia sido qualificada para um salário que poderia facilmente cobrir as emergências deles sem destruir minhas economias. Tem mais, continuou Robert. O conselho ficou impressionado com sua apresentação. Não com o drama familiar, mas com a documentação. Eles querem você liderando a nova iniciativa de transparência financeira. Uma posição que me colocaria diante de mais líderes, mais oportunidades. Meus limites pessoais haviam se transformado em ascensão profissional. A notícia se espalhou pelo escritório. Alguns cochichavam sobre o drama da festa, mas a maioria expressava admiração. Tornei-me a conselheira não oficial para colegas que lidavam com abuso financeiro familiar. Meu escritório passou a receber um fluxo constante de visitantes em busca de conselhos sobre como estabelecer limites. Você nos deu permissão, explicou Thomas, do departamento de TI. Ver alguém realmente fazer isso publicamente, com consequências, tornou tudo muito real. Criei um grupo de almoço sobre limites financeiros e famílias. Em 1 mês, tínhamos 30 membros. O RH aprovou o grupo como um recurso oficial para funcionários. A empresa chegou a contratar terapeutas financeiros para ministrar workshops. Os efeitos foram extraordinários. 3 colegas cortaram relações com parentes abusivos financeiramente. Outros 5 estabeleceram limites rígidos para empréstimos. Uma colega descobriu que sua mãe havia aberto cartões de crédito em seu nome. Minha história se tornou o catalisador para elas.
Meus limites se tornaram a permissão delas. 6 meses depois, minha transformação financeira foi impressionante. Sem o constante desgaste das emergências familiares, economizei $3.000 por mês. O aumento salarial acrescentou mais $1.500. Em 6 meses, acumulei $33.000, mais do que havia economizado nos 3 anos anteriores juntos. Tirei minhas primeiras férias de verdade em 5 anos. Grécia, 10 dias sozinha. Sem culpa, sem ligações de emergência para estragar tudo. Só eu, o Mediterrâneo e aquele tipo de paz que o dinheiro não compra, mas limites sim. As fotos daquela viagem no Instagram foram minhas primeiras postagens em redes sociais em meses. Pôr do sol em Santorini, museus em Atenas, eu sorrindo de verdade, sem o cansaço que marcava meu rosto há anos. Aparentemente, Lily as viu. Ela mandou uma mensagem de um número que eu ainda não tinha bloqueado. Deve ser bom tirar férias enquanto sua família passa por dificuldades. Não respondi, mas tirei um print da tela para minha pasta de ironias, ao lado das fotos dela em Aspen. A recuperação financeira foi além das economias. Meu score de crédito subiu 50 pontos assim que quitei os cartões que estavam com o limite estourado. Voltei a investir, contribuí com o máximo permitido para o meu plano de aposentadoria 401k, financei meu Roth IRA e até abri uma conta de corretora comum para o fundo de entrada da casa. O Dr. Martinez, meu terapeuta, também notou as mudanças físicas. Você parece 5 anos mais jovem. Seus ombros não encostam mais nas orelhas. Quando você parou de ranger os dentes? Uma semana depois da festa. Mas o universo ainda não tinha terminado com as reviravoltas. No 4º mês, Jake mandou uma mensagem: consegui um segundo emprego. Agora pago minhas próprias contas. Achei que você deveria saber. No 5º mês, ele disse: paguei os $1.000 que peguei emprestado para minha mãe. Disse a ela que aprendi com o melhor. Ele estava tentando, de verdade, sem pedir nada em troca. 1 ano depois, eu mal reconhecia minha vida. A família tinha se reorganizado como um baralho de cartas. Mamãe manteve o silêncio. O orgulho era mais forte que o amor materno. Lily trocava de vítimas. Um namorado aqui, um amigo ali, qualquer um que não tivesse ouvido falar da festa. Mas Jake e eu construímos algo novo. Tomávamos café uma vez por mês. Nada de falar de dinheiro. Ele me mostrou sua planilha de orçamento uma vez. Orgulhoso como uma criança com um boletim escolar impecável. Estávamos aprendendo a ser irmãos sem transações. Tia Ellen se tornou família inesperadamente. Jantares de domingo na casa dela, onde conversávamos sobre livros e filmes, nunca sobre dinheiro. Família não é sangue, ela disse certa noite. É escolha. E eu escolho as pessoas que escolhem crescer. O grupo de apoio que eu havia criado se transformou em um movimento. Tínhamos um site, recursos e até um pequeno fundo para pessoas que escapavam de abusos financeiros. Minha história, publicada anonimamente, foi compartilhada milhares de vezes. Robert e Sandra me convidaram para seus encontros familiares. Seus filhos me chamavam de Tia Fé. Finalmente, eu pertencia a algum lugar, sem ter que pagar nada por isso. A festa da empresa chegou novamente. Este ano, levei Jake como acompanhante. Sem drama, sem discursos, apenas 2 irmãos aprendendo a conviver sem serem explorados. Estou orgulhoso de você, disse-lhe durante o brinde do CEO por eu ter dito não. De certa forma, isso também me salvou. Observar você impor limites me fez perceber que eu precisava deles com a mamãe, com a Lily, comigo mesmo. Mamãe e Lily não foram convidadas este ano, mas a ausência delas foi sentida como presença. A presença da paz, da possibilidade, de uma vida onde o amor não custa $186.000. Então, eis o que aprendi ao perder $186.000 e me reencontrar. O amor não exige falência. Família não significa acesso ilimitado aos seus recursos. E, às vezes, a coisa mais generosa que você pode fazer é dizer não. O dinheiro nunca foi realmente o ponto principal. Era sobre valor, o deles e o meu. Eles acreditavam que seu valor lhes dava direito ao meu trabalho. Eu acreditava que meu valor exigia a aprovação deles. Estávamos todos errados.
O amor verdadeiro celebra o seu sucesso sem reivindicá-lo. Uma família de verdade inclui você na alegria, não apenas na crise. O apoio verdadeiro flui em ambas as direções. Ou não é apoio. É exploração com um cartão de Natal disfarçado. Não me arrependo dos anos em que me doei. Eles me ensinaram a diferença entre generosidade e cumplicidade, entre ajudar e explorar. Cada dólar transferido era uma lição que eu aparentemente precisava aprender da maneira mais cara. Mas também aprendi isto: nunca é tarde demais para fechar o banco, para estabelecer limites, para escolher a si mesmo sem pedir desculpas. Algumas pessoas vão te chamar de egoísta. Deixe que chamem. A definição delas de egoísmo geralmente significa não me deixam mais me aproveitar. A raiva delas é a confirmação de que seus limites estão funcionando. Você vai perder alguns familiares. Tudo bem. Você não está perdendo família. Você está perdendo parasitas que por acaso compartilham seu DNA. A verdadeira família vai respeitar seus limites ou revelar que nunca foi família de verdade. E algumas pessoas como Jake, como a tia Ellen, como a família escolhida que você constrói, vão te surpreender. Elas vão se esforçar para atender às suas expectativas em vez de exigir que você as abaixe. Meu banco ainda está fechado. Meu coração ainda está aberto. E, pela primeira vez na minha vida adulta, tanto minha conta bancária quanto meu espírito têm saldo positivo. Família é escolhida por ações, não determinada por laços de sangue. Obrigada por acompanhar a jornada da fé. Se esta história te ajudou, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Quais limites você precisa estabelecer? Compartilhe sua história nos comentários. Esta comunidade se apoia mutuamente. Confira minha playlist sobre dinâmicas familiares tóxicas para mais histórias como esta. Lembre-se, você não pode dar o que não tem. Até o próximo vídeo.